Olá, investidores. Meu nome é João Augusto e nesse canal eu falo sobre investimento e opções. E hoje vou fazer aqui um vídeo muito bom. Então, quem gosta do meu conteúdo já se inscreve no canal e curta um vídeo que é sobre risco. Calcular aproximadamente aí na mão o risco, porque às vezes é melhor do que ver na plataforma, você entender mais ou menos como que estão suas operações. Isso é um caso real, né? Claro que o valor também ele é real, que eu fiz, na verdade. Só o valor da simulação de quanto tinha de valor para patrimônio é diferente. Mas eu vou mostrar qual é o risco se caso o BOV acontecer um crash e você tem put longas. Porque, como eu disse, para mim, put longa é algo só para você garantir um pouco, ficar mais confortável, mas ele não serve para muita coisa, porque a tendência do BOVA é subir. Então você está gastando dinheiro, pagando caro aí, às vezes, numa put longa e não recebe. Mas ele te serve para como de uma forma de alavancar com muita tranquilidade. Então, no meu caso, por exemplo, eu fui adquirindo muitas put longas. E eu vou mostrar aqui quantas put longas eu tinha, quais eram os meses e a operação que eu fiz para entender qual é o risco, quanto que eu estou coberto em cada uma. Então vamos lá. É um vídeo técnico, mas ele é bem de fácil entendimento e ele envolve muito aí as taxas de juros, que a put longa tem desvalorizado um pouco também. Então vamos lá mostrar aqui o vídeo. Então, minha operação é essa aqui. Eu tinha isso aqui, sobrou. Opa. Então sobrou essa operação aqui. 1.000 BOVA T130, 4.000 que é para agosto já de 2025, 4.000 BOVA X134 e 5.000 BOVA O130 que é para março de 2026, bem longa, né? Mas 5, 9, 10.000 puts longas. E agora eu quero que vocês imaginem se é possível fazer essa operação com uma pessoa alguém com 200 mil reais de patrimônio poderia fazer essa operação? Qual é o risco efetivo aí no patrimônio dela? De fato, principalmente se houver um crash, né? Você tem que ter um stop ou um stop hedge, né? Que você faz algum tipo de hedge, caso caia. Então eu vou mostrar aqui o que fez. Então, dia 22 de outubro, estava uma volatilidade muito boa. O BOVA, contar a historinha, né? Sempre bom. 22 de outubro. BOVA estava quanto? 126,50. E vendi aqui 10.000. Operação 10.000 BOVA X125, bem para frente, tá? E quanto que ganhou nessa operação? 1,92 ou totalizando aqui 19.200 reais. Beleza, mas que loucura, né? Uma pessoa com 200 mil reais e vender 10.000 puts, né? Isso aqui dá um efetivo de 1.250.000 reais. Quanto chamaria de margem uma operação só de 10.000 puts, né? Vamos ver se seria possível fazer. Então, olhando aqui o risco, chamaria de margem hoje, né, que eu estou calculando o risco dia 9 de dezembro, de 241 mil reais. 241.695,72. É só ir no simulador B3, colocar aqui o código, que vai dar o risco efetivo da operação. Ou seja, não tem como fazer, pessoa com 200 mil de patrimônio não teria como vender 10.000 puts ali no BOVA X125, porque chamaria a margem muito rápido. Então, vamos lá. Mas eu não fiz só isso, né? Também vendi o quê? Acabei vendendo um pouquinho de call. Tinha um stop, tá? Menos 4K. BOVA
É a L1, tá? Mas eu vou colocar L aqui, entre parênteses, 135. E quanto que ganha? A pessoa ganha aqui um valor de 0,57 centavos, que estava muito bom, tá? Que dá aí, entrando de dinheiro, mais R$ 2.280. Então, pô, ganhei um pouquinho mais, tendo que tinha um stop ali nos R$ 134, tranquilo. Se subisse, estopava a operação inteira no lucro, tá? Porque aqui ganhei muito aqui na put vendida, né? Que era, já que eu tinha mais coberto, e vendi 4.000 calls com stop entre 134 e 135. Provavelmente ia pagar uns 2,50 aqui. Só que são só de 4.000. Esse 10.000 é 2, né? 20. Aqui daria 10. Pagar 10.000 e aqui que eu recebi 21, mais ou menos. Então seria, pô, legal se chegasse a 134. Estoparia, que pagaria bem pouquinho para sair, né? E estoparia no lucro. Poderia encerrar alguma opção longa também. Fantástico, né? Se chegasse alguma hora no 134. Lucro no bolso, tá? Até porque eu não acredito de crash invertido, que é para cima, tá lá no 133, aí outro dia abrir no 143. Acho muito difícil abrir um 8, 9% de alta aí num dia. Mesmo 4% do BOVA, ele é pesado para subir, então caso suba, deve ter alguma coisa aí na queda de juros abrupta, o que significaria também uma valorização das puts longas. Então, parece que talvez compensaria. Mas, claro que tudo tem o risco, né? Mas eu acho que o risco para baixo ele é mais efetivo, né? Às vezes a gente já viu acontecer de quedas de 10, 12, 15, 20% aí, talvez, em algum momento. Principalmente de ações, né? Mas do BOVA teve Covid, pode ter uma guerra nuclear, aí um ataque nuclear, a gente sabe que pode ter um crash. Eu acho difícil, caso não aconteça algum evento extremo, né? Crashes são para eventos extremos. Exemplo é uma guerra nuclear, né? Um ataque aí em algum lugar com arma nuclear mesmo seria um deles, ou algum outro tipo de evento aí muito, muito forte. Covid foi um dos casos, acho que hoje nem a Covid afetaria tanto assim, né? O nosso BOVA, porque está muito descontado. Beleza. Mas eu também aqui peguei um pouquinho do dinheiro, comprei o BOVA X130 e recebi quanto? Eu paguei no caso 5,70, ou seja, menos 5.700. Que dá, se a gente somar um total aqui de 15.780. Então, esse que eu recebi. Então, já não tenho mais R$ 200.000, né? Eu tenho 215.780 já de cara, beleza? Então, total. Vou colocar 216 mil, tá? Arredondado, R$ 200.000. E mais o que eu vou receber desses 2 meses de DI, que é até dezembro, né? No caso, tem que contabilizar isso, mesmo que o crash aconteça antes, ele desconta ali o valor da operação ali longa, da diferença ali dos strikes. Então, vou colocar aqui mais uns 3 mil, então. Então, final de dezembro, teria R$ 219.000 por causa dos juros. Beleza? Então, essa operação. Agora, vamos analisar o risco, tá? Então, isso aqui é um introdutório. Então, lembrando que eu comprei vamos ver quanto cada uma dessas protege, qual o risco efetivo, tá? Se eu jogar isso, essa operação aqui, menos 10k com mais essa, quanto que vai chamar de margem? Tem que saber, né? Para ver se é possível ou não a operação. Então hoje, dia 9 de dezembro, chamaria de margem
R$ 121.019, tá? R$ 121.019. Então seria possível, né? Tô com quase 219 mil, chegando próximo, né? Então, com o DI ali, que já recebi quase 2 meses de DI, faltou um pouquinho. Então, 219 mil. Lembrando que agora está aumentando os juros aí, provavelmente quarta-feira aumenta também, já está praticamente aí 1% ao mês, vai ficar ali depois dessa reunião. Provavelmente vai aumentar em 0,5 ou 0,75, que vai dar ali próxima ou 12 ou 11,75 ao ano. Então a gente tem esse risco, R$ 121.000 aí, sendo que tem R$ 215.000 aí no bolso, né? 219 quase, né? Chegando próximo ali, 218 mil já. Então, vamos lá calcular aí o risco efetivo, né? Porque eu acho que é muito menos risco que isso, mas vamos entender o porquê. Beleza. Então, a gente tem aqui 2 tipos de cálculo, de fato, tá? Opa. Então, vamos calcular aqui delta estrutural, tá? E unidade de tempo. Então, gravem bem isso aqui. Delta estrutural, o que seria? Seria a diferença dos strikes. Eu já vou colocar um exemplo, mas a gente vai trabalhar juntos os exemplos, tá? Para ficar bem claro, não ter mais dúvida quanto a isso. A diferença dos strikes bem, se eu estou comprado no 130 e vendido no 125, eu tenho R$ positivo aí, caso venha para baixo. Se não tiver tempo, tiver no mesmo vencimento, caso o BOVA caia muito, sei lá, vai para R$ eu ganho essa diferença de R$ Como tem aí unidade do tempo, não vai ser bem assim. Mas a gente tem que utilizar esse delta estrutural como diferença aí dos strikes. Beleza? E a unidade do tempo seria uma quantidade de meses para o vencimento vezes CDI. Tá? Então, se faltam 3 meses, eu faria 3 meses vezes o CDI, principalmente o futuro desses 3 meses. Se é 1%, meu strike é 130, 1,30, 2,60, 3,90. Seria mais ou menos isso. Eu vou colocar aqui mais simples, tá? Vou colocar R$1, mas depois a gente multiplica aí, talvez, por o final ali por uns 30% para saber o risco efetivo de todo, né? Claro que eu não acredito que seja de fato esse 1,30, se fosse, né, 1%, e estão até prevendo uma Selic ainda maior, né, mais de 1%, que poderia afetar mais ainda. Mas eu acho que aí vamos calcular aqui, para facilitar hoje, como se fosse R$1, aí 0,8, 0,9%, tá? Então, para facilitar, vamos colocar R$1. R$1. E no final a gente aí multiplica aí, para ter uma margem de segurança, o risco por mais 30%, tá bom? Beleza. Então, vamos começar isso. 1000 BOVA T130, né? Vou colocar primeiro o delta estrutural. 130 menos 125. Então eu teria aqui um mais 5, tá? Mais 5 positivo para mim. E ele é agosto. Então comparo dezembro com agosto. São apenas 8 meses. Aqui seriam R$8, tá? 8 de diferença. Se fosse eu fazer bem certinho, eu poderia multiplicar aí, vamos jogar aí mais R$2 para cima, tá? Então vamos colocar menos 10. Seria menos 8, né? De tempo. Aí vamos colocar menos 8, depois a gente faz aí para facilitar. Mas como se fosse R$1 aí o CDI do período, eu sei que é mais, por isso. Então tem um pouquinho de cuidado, tá?
Eu chutaria que seria um menos 10. Mas vamos colocar menos 8. Então, menos 3 vezes 1000. Tá? Quanto que é 3 vezes 1000? Menos 3 vezes 1000? Menos 3.000. Então, isso aqui teria um risco de perder menos 3.000 reais. Beleza. Agora aqui começa legal. Dezembro, 12 meses para a diferença aqui do tempo, mais do strike é 9. Mais 9 do delta estrutural, 134 menos 125. E do tempo, para facilitar, eu vou colocar 12, tá? O DI, né? Que é o CDI. Seria quantidade de meses, 12 vezes o CDI. Se a gente fosse fazer um CDI de 1,30, seria 12 vezes 1,30. Só para vocês terem uma noção. Vou calcular aqui. 12 vezes 1,3 daria 15, tá? Uma quantidade bem maior, 15,50. Mas a gente vai colocar 12 agora didaticamente, tá? Depois a gente soma aí, joga mais 30% assim. Menos 12. Então, daria menos 3 só. Então, menos 3 vezes 4.000. Menos 12.000. Quanto mais próximo, melhor nesses casos, né? Para risco na baixa. Então, muito melhor quando estiver chegando mais próximo. Vocês vão ver. E lembrando, isso é risco para crash, tá? Se chegar a 120 e não for um crash, você faz o stop ou faz algum tipo de hedge. Então, é um risco ali momentâneo até dezembro aqui, que está quase chegando ao fim. Talvez eu já encerrei algumas, mas poderia encerrar aí e colocar um bom dinheiro no bolso. E mais 5K, BOVA O 130, delta estrutural, diferença 130, do 125 mais 5, novamente aqui, menos 15 meses, muita coisa, né? Aqui daria até mais. Aqui você já vê como fica ruim, né? Menos 10, né? Então, menos 10 vezes 5. Isso, menos 10 vezes 5. Então, igual a menos 50.000. Oxi. Travou aqui. Travou a cabeça. Mas vamos lá. Menos. Aqui o risco é mais, tá? É um pouquinho maior, né? Botaria um pouquinho mais, uns 65.000, mas tudo bem, tá? E claro que tem mais 1.000 sobrando. Quanto que valeria numa grande queda? Eu acho que botar R$10, tá? Pelo menos. Hoje ela paguei 5,70 por ela. Então vamos supor que ainda me proteja aí para R$10. O que me valeria aqui R$10, né? Já que vezes 1.000 é igual. Mas se eu somar tudo isso aqui, então, risco efetivo então, risco efetivo aqui, se eu somar 50, 62, 65, menos 55.000, tá? Menos 55.000. Eu vou colocar aqui vezes aí 1,3 pelo menos, para aproximar aqui um pouquinho da realidade. Vou deixar uma calculadora aqui.
55 mil vezes 1,3. Um risco aí efetivo de 71 mil reais. Tá? Isso aqui, ó. Para creches mesmo, assim, a gente sabe que é tranquilo aqui. Dá para fazer muito head, então, ainda. Então, vou botar 72 mil. É grana, né? Então, imagine. Mas vamos ver se funciona mesmo isso na prática, tá? Eu peguei aqui um exemplo, que é o BOVA X150. O BOVA, exemplo. Muito longe começa a ficar mais difícil, por causa que os juros é um pouquinho maior, né, do que esse que eu vou colocar. BOVA X150. Quanto que ele deveria valer, né? Conforme a gente fez, na época que eu comecei que eu vi o preço, o BOVA estava 123. Então, o BOVA estava a 123. Então, se eu pegar e somar, fazer o delta estrutural, né? Lembra do nosso delta estrutural? Como que é? 150 menos 123, que dá um igual 27 reais. Então, deveria valer 27 reais pelo delta estrutural. Tá? 27 reais aqui o valor no delta estrutural. Mas tem também meses versus DI, unidade do tempo. Vou botar aqui o T, né? Unidade do tempo. 12 meses e meio. 12,5 meses. Então, eu vou pegar esse 27 e diminuir por 12,5, que é negativo. E daria 14 ou 15, não, 14,5 reais o valor do BOVA. Eu peguei uma BNTM para a gente entender. E vamos... Tive que pausar aqui, né? Estava acabando a bateria para recarregar. Então eu pausei aqui no 14,50 reais, que seria o valor do BOVA. Quanto que ele vale hoje? Se eu peguei bem dentro do dinheiro, tá? Quase 30, 25, mais 25, 27 reais de queda seria. Ele está valendo 13,90. Muita pouca diferença, né? 60 centavos. Que é o que a gente coloca ali no 13%. Beleza? Então, a gente tem duas formas de olhar esse ponto, tá? Como eu recebi 19 mil reais, então se eu colocar o risco efetivo de 55%, vamos ver quanto que dá. Então, eu vou diminuir aqui tudo que eu recebi. Então, vamos colocar os 72 mil mesmo, né? Menos 19 mil. Que é o valor que eu comecei com 200 e já teria 219. R$53 mil, tá? Então, aqui eu vou colocar recebidos. Juros e prêmios. Tá? Então, 53 mil no máximo, né? Isso aí jogando bem alto. Eu acho que é menos, mas o pessoal gosta de
de ter essa noção aqui. Então, 53 dividido por 200, eu teria um risco no meu patrimônio muito alto. Por cento. É alto, né? 26% e meio aí, se caso afundar num dia, é muito. Claro que o poder de você ganhar, né? 2 meses, 19 mil reais, 8,5 ali, é tentador, sendo que teu risco é muito, muito, muito baixo. Isso só se deve porque você adquiriu muitas puts longas. Aquelas 10 mil não foram você comprando, você adquiriu ao longo do tempo. Se fosse comprar, você gastaria muito dinheiro e talvez não compensaria. Mas risco efetivo de 26,5% do patrimônio em um crash. Tá. Lembrando que, claro, isso aí foi adquirido aos poucos, você já recebeu um monte de prêmio também, provavelmente você já recebeu aqui próximo a 53 mil reais, que daria quase zero aí de risco. Mas vamos ver o que aconteceria numa rolagem, beleza? Vamos fazer uma rolagem de verdade aqui. Então passou dezembro, subiu um pouquinho aqui, você conseguiu fazer uma boa rolagem. Vamos ver o que dissipa o risco, tá? Vocês vão entender, assim, é fantástico. Então, aqui nossas operações. E aqui eu não coloquei, tá? O 14,50. Eu deveria colocar aqui a margem, né? Se eu colocar vezes 1,3 do 13,90 vai superar muito mais esse 14,50. Então tá, a gente tem essas operações. E eu vou fazer uma rolagem de dezembro para fevereiro. Claro que não vou fazer essa operação, vou fazer outra, vou ver exatamente qual que vai ser a melhor para aquele meu patrimônio, para menos trabalho às vezes. Eu acabei indo viajar, então eu já fiz mensal, vou ver volatilidade, vou ver se compensa mais fazer semanal, vou analisar item por item, talvez não faça desses 10 mil, faça menos, talvez eu venda então, mas vamos entender, essa é uma aula de risco, tá? Então se eu fizer uma rolagem de dezembro para fevereiro, quanto que eu receberia? Provavelmente aí se ficar 126, 127, 124, eu consigo até 1,30, são 2 meses para frente. Então não é tão difícil pegar 1,30. Vamos supor que eu peguei 1,30 na rolagem. 1,30 na rolagem. E o nosso DI? O DI subiu, né? Vai ficar aí 1% quase ao mês. Então, 1,30 na rolagem. Vai dar quanto? 13 mil reais. De cara, tá? Então você esperou, às vezes virou pó. Claro que hoje tá ruim, mas qualquer 40, 50 centavos que você pegue é dinheiro muito bom. Então 13 mil representa uma boa grana dos 200 mil, né? Representa 6,5% em 2 meses, fora o DI. Então 13 mil. Então vamos lá, comecei com 200 mil. E agora 219 mil, que foi DI, mais 13 mil. Então, olha aí, 232 mil. Tá? Claro que a gente tem que colocar aqui, vou botar 2 mil só, tá? Vai ser mais, mas botamos aí 2 mil por mês, mais 4 mil reais de DI. Então, total aqui, 234 mil reais. E a gente tá o nosso dinheiro na Selic, né? Então, R$ 234 mil. Vamos ver se eu vendi aqui menos 10k. Eu não comprei, vamos supor, nada, né? Acho que até poderia
da BOVA N, né? Que é de fevereiro, do 125 também. Vamos supor que aconteceu isso. Então, agora vamos fazer todas as análises novamente para ver quanto de fato é o meu risco. Lembrando que o risco é do 200 mil de fato, né? Nossa, agora fica tudo mais próximo. O delta estrutural vai ser igual, né? 130 menos 125, 5. E aqui eu vou diminuir 2 meses, tá? 2 meses, que são 6 meses. Estou colocando como R$6 novamente. Não é bem assim, talvez seria uns 7,50, 8. Mas para entender melhor, vamos colocar R$6 para saber se é, porque a gente viu que é possível, né? Porque de dezembro, quando entrou bem o dinheiro, ele dava praticamente o mesmo preço por esse cálculo, tá? Então, claro que se quiser colocar bem certinho, você põe 1,30, tá? Então, 1,30 vezes 6, aí daria 7 alguma coisa. Mas, vamos colocar R$6. Aqui, de 3 mil, o risco ficaria R$1.000. Nossa, nada, né? E de novo, né? Tiraria 2 meses, né? Você vê como reduz o risco. Era risco de 12 mil. Nossa, eu calculei errado, né? Ah, não. Aqui ficaria menos 1 só. De 4 ficaria menos 4 mil. E aqui o final, mais 5 vezes menos 15. Então, menos 3, né? Menos 13. Menos 8 aqui também vai ser bem maior, tá? Mas a gente vai colocar naqueles 30%. 8 vezes 5 já diminui para 10. Menos 40 mil. E aqui, como chegou mais próximo, eu acho que valeria até um pouquinho mais. São só 10 meses de diferença. Vamos colocar que, caso aconteça uma grande queda, ele te protegeria mais R$2. Tranquilamente, né? 12 mil reais, porque é mais próximo, tá? Então fica mais fácil essa proteção. Lembrando, é em creche, tá? Quando chega aí a 120, você faz algum tipo de hedge. Então eu só vendi ali. E é só um exemplo. Essa rolagem é só um exemplo. Então, quanto que vamos colocar o nosso risco efetivo aqui, né? Então vamos somar tudo. Tenho 45 mil e tenho 12 que me protegeria. Então, meu risco efetivo agora ficou 33 mil. E a gente gosta de jogar mais 30%, aí, uma segurança boa. Se não conseguir rolar, não conseguir encerrar a operação num grande crash, você espera, tá? Ver se tiver margem ali, nesse caso de fevereiro, você tem um bom dinheiro já duplicou o dinheiro, então provavelmente vai ter margem tranquila. É só passar dezembro. Passou dezembro e conseguiu fazer essa operação, você está muito, muito mais tranquilo. Então, 33 mil vezes 1,3. Vou botar aí 43 mil aí. Lembrando que você já recebeu aí 34 mil, então seria um risco do teu patrimônio efetivo, né, mesmo. Risco de 9 mil. Aqui eu já acho que zero, tá? Seria 4,5, né? Então, você vê como é uma rolagem, né, de 1,30. Claro que talvez você não queira começar dessa forma. Talvez você queira começar mais tranquilo, né? Porque você tem medo do crash. Mas é crash, tá? Não é queda, mais queda, mais queda, mais queda. É crash quando você não tem um stop. Se você tiver um stop no 120, já ganhou essas puts longas, que foi de alguma forma
algum hedge das suas calls vendidas, provavelmente você tem alguma call vendida lá embaixo, ele serviu como hedge. Se cai, você ganha ali suas calls vendidas, ou elas vão valer muito menos. E se cair no até o 120 e você estopar e vender todas, você vai estopar no lucro. Todas elas vão valer mais do que R$5 e a tua curta vai valer 5, além de ter ganho aí mais de R$2 aí na venda, né? Então você teve um lucro e tua call desvalorizou muito, tá? Então coloca isso na cabeça. É para crash, não é para quedas normais. Isso aí, crash, é muito difícil acontecer. Então, por isso que às vezes uma pessoa pode riscar um crash 27,5%, ganhando aí 9,5% no mês, em 2 meses, por exemplo, eu acho que compensa. Então, mas cada um tem que entender bem, é crash tipo, de dia, no dia tem que acontecer. Você não consegue fazer hedge, você não consegue fazer stop, não consegue fazer nada. Então, eu acho que compensa, tá? Mas assim, vocês têm que avaliar bem, existem outras formas de operar, você pode fazer mais puts, não precisava comprar uma tão longa, você poderia comprar mais puts, por exemplo, só de abril de 2025, por exemplo, dos 130, naquela época, você estaria muito mais protegido, ali você comprava 3 mil, 4 mil, e estaria tranquilo, zero risco. Então, sempre tem umas possibilidades, tá? Ainda mais quando você tem put long. Então, não deixe de ir aos poucos comprando uma put long. Você podia comprar 3 mil puts mais curtas ali, travando, e mais 1.000 puts longas. Então, tem muita opção, tá? Então, você pode fazer aos poucos. Não precisa ser tão ganancioso e colocar tudo dinheiro no bolso, né? Que de uma forma é bom, né? Mas vamos com calma, vai entendendo e comenta. Eu gosto que vocês critiquem, eu já vi pessoas falar, você vai quebrar, João, isso aí é loucura, não é bem assim, então critica, faça essa análise. Eu já expliquei que o dele está subindo, que é bom para quem tem dinheiro na Selic, e não está vindo crash, sabe? Faz tempo, então você vai operando ali aos poucos, vai, por exemplo, você poderia, quando chegou 121 ali, se assustou um pouco, você zera 2 mil, 3 mil, vai zerando um pouquinho, no lucro sempre, porque foi uma put longa de graça, você lucra, você zera uma call, então você vai trabalhando. Aí quando vir crash, você tá leve, tá tranquilo, tá bom? Então é isso que eu queria dizer. Quanto mais próximo vai ficando ali a tua put longa, mais garantia ela te dá, tá? Então, a próxima rolagem que foi feita, que se eu fizesse para fevereiro, que são 2 meses para frente, você vê que você fica muito, muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo, até porque a gente quer receber mais ou menos R$1, 1,30 ali, você vai ficar sem risco, né? Pode dormir tranquilo, então seria isso. Então, comenta abaixo, comenta sugestões, veja o que acharam desse vídeo, eu gosto de saber. Dicas aí, não, João, você deveria vender semanalmente, compra uma de 3 meses mais longa, entendeu? Pode fazer isso. Claro que você comprando só 3, 4 meses mais longa, a alavancagem tão grande assim, ela não acontece, né? Porque quando você compra 1.000 ali, você está trabalhando 15 meses para frente, você tem 15 meses de alavancagem, por exemplo. Beleza? Então, é isso aí. Abraço e bons investimentos.